Qual que é o processo? Chegar a querer só vender, eu quero lead qualificado, eu quero já fazer a venda, nem sempre funciona. O maior grau de sofisticação é simplicidade. Faça isso simples, faça isso bem feito, com consistência, observe o seu colega em volta e veja o que você vai incorporar para você. Paciência e dedicação, a coisa acontece. O corretor que chega novato, em teoria, ele deveria quase que ser mecanizado. Seu atendimento deveria ser muito padronizado até para você criar o seu processo. E aí você vai evoluindo, entendendo o que funciona, o que não funciona, mas partindo de um script muito bem estruturado, que uma construtora, que uma imobiliária treina, e aí você vai evoluindo. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Virando a Chave, oferecimento da MRV & Co para você, corretor e corretora de imóveis, que quer melhorar a sua performance, entender um pouco mais das oportunidades que você tem para realizar ainda mais sonhos de tantos brasileiros que tem pelo Brasil. Se você que está nos ouvindo, está chegando agora também, quer se aventurar no mundo imobiliário, ainda não vende imóveis, quer trabalhar, quer aprender um pouco na Escola de Vendas da MRV, QR Code aqui na tela também para você se juntar a esse time formidável. E hoje o tema é exatamente para você, como se tornar um corretor. Dois especialistas aqui que vão falar bastante longo tempo de história. Obrigado, Valquíria Rocha. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com você. Valquíria está lá na Inovar Net Imóveis, estão liderando um time de quantos corretores lá, Vala? Lá são 12. 12 corretores, então muito bacana ter você aqui com a gente. Prazer todo meu. E o Edmar Cruz, acho que o mercado todo já conhece. Obrigado, Edmar, por ter vindo com a gente aqui. Satisfação. Trabalhou muito tempo, revolucionou a Casa Mineira e agora está empreendendo em outros caminhos aí, mas também muito vinculado ao mercado imobiliário. Né? Perfeito, bacana. Gente, como é que começa a vida de um corretor e por onde começa? E aí? Geralmente torto, né? Geralmente fala assim, será que isso é bom, né? Geralmente é assim, geralmente é por acaso, né? Busca saber dos ganhos, né? Esse negócio dá certo mesmo, ganha dinheiro mesmo. E é na curiosidade, né? A curiosidade, ela é importante para esse início. Curioso. Esses dias a gente estava contando a história, criando alguns vídeos, algumas histórias curiosas, assim, de corretores de grande sucesso. E tem uma menina que até já passou aqui pela gente, que ela queria empreender. Uhum. E ela decidiu empreender abrindo um salão de beleza. Legal. E ela disse, muito bacana, legal. E ela disse, pô, mas eu trabalhava demais, não ganhava dinheiro. Aí um dia eu vendi um imóvel. Ela foi, sei lá, ficou curiosa e foi atrás e comunicativa e vendeu o imóvel. E daí ela disse, pô, esse negócio de salão de beleza eu não quero não, eu quero é ganhar dinheiro. Qualidade Aqui é melhor, de vida. qualidade de vida, ganha mais, trabalha um pouquinho menos. Você pensa a comissão, por exemplo, de vender um sapato, uma blusa, né? E vender um imóvel, pô, o imóvel dá uma morada. Nova, né? É o tempo que leva, o tempo que dá, né? Mas ele é difícil, né? Como é que é esse início? Como é que foi? Por onde vocês viram bons começos darem certo? Olha, geralmente, assim, os começos que dão certo são as pessoas que têm muita vontade e talvez já passaram por alguma frustração. Curioso isso, né? Bons corretores talvez já tiveram casos de insucesso. Muitas vezes empreenderam com salão, empreenderam com bar, com restaurante e sentiram a dor de empreender, que é muito difícil, né? E aí você entra muitas vezes numa estrutura de uma imobiliária, numa estrutura de uma incorporadora e a coisa já está mais organizada para você. Você tem que fazer o que você é bom, que é o relacionamento, que é o atender o cliente, que é o trabalhar. Ele fala, gente, isso aqui é um paraíso, porque eu não tenho que ficar preocupado com a água, com o aluguel, com a manutenção disso, e se vai vender, não vai vender. Investimento, né? Investimento por trás para montar um negócio, ou até mesmo pensar assim, será que eu vou ter qualidade de vida, dá para ganhar esse dinheiro mesmo? Sim. E normalmente foram pessoas que tentaram algo que não deu tão certo. Isso que eu ia dizer. E aproveitando aqui, dando uma paradinha, assim, muita gente tem pedido para falar, e por isso que a gente convidou vocês dois, porque muita gente, como o Eli Santos, que começou, está se aventurando. E aí ele diz assim, muitas vezes as pessoas que eu converso, muitas vezes tem dívida. Sim. E o corretor de imóvel se torna uma forma de resolver uma parte financeira da dívida dessas pessoas. Vocês viram muito isso também já?
Eu já vi, eu acho que tem que tomar um cuidado, porque também o corretor de imóveis ele não resolve de um dia para o outro. Aí às vezes ele chega muito ansioso, então ele pode ter dívida, mas eu já vi muita gente falando assim, beleza, eu vou deixar a dívida de lado aqui e vou ter pelo menos um mini capital de giro para eu me manter, porque o corretor é autônomo, né? É isso. Porque aquele cara também que chega afogado, achando que vai vender na semana que vem, ele não dá certo. Então, ele tem que ser um cara que tenha uma consciência que ele precisa de se organizar pelo menos um pouco para conseguir dar o resultado. Que o início, a alavancagem de se tornar corretor é um pouco dolorida. Mas também, cara, eu falo que em um ano, eu falava muito isso para time de corretor, que em um ano você tem condição de ser campeão de vendas. Total. Que profissão, que em um ano de profissão você pode estar brigando pela ponta de um time de vendas. Demais. Gente, só corretagem de imóveis. É uma mudança de vida, né? Quando a pessoa de fato quer trabalhar, ela acredita que dá certo. Por que dá certo? Uhum. E aí, acho que o ponto, pessoal, você trouxe um ponto bacana, Edmar, é entrar e achando que vai resolver rápido é primeiro ponto do fracasso, né? o Primeira primeiro ponto. etapa do fracasso. Perfeito. E aí a pergunta para vocês é, quanto tempo esse cara demora para ficar pronto? Não estou nem dizendo ser o campeão de vendas, mas para pelo menos se sentir confiante, para pelo menos ter técnica, porque todo mundo acha que vender é, vamos lá, vamos bater um papo, tomar um café, a gente vende. Não é assim. Como é que ele se prepara para isso? Na história, olha, a Casa Mineira era uma imobiliária que aqui em Belo Horizonte tinha 500 corretores, mas que passaram durante toda a trajetória aí de 17 anos, que eu estive lá dentro, sei lá, vamos passar aí 2.000 pessoas. Sim. Aí a gente pega também o quinto andar, que a gente vendeu a operação para o quinto andar. O quinto andar hoje tem mais de 3.000 corretores, né? Mais de 4.000 corretores. E aí dá para ver um pouco do cheiro do que acontece. Eu, particularmente, fico muito preocupado quando o corretor entra e vende de cara. Eu me preocupo mais com esse do que aquele que demora um pouco de vender. Porque ele tá no gás, ele quer. Ele acha que é fácil, e aí ele acomoda. Então, não é muito certo, assim. Geralmente, o corretor, talvez, que tem um pouco mais de dificuldade no início, talvez é o que mais dê certo. Sim. Porque ele vai seguir a disciplina do que é orientado. Porque, gente, todo mundo que está ali com ele, o gestor, o gerente de vendas, o diretor de vendas, já foi corretor. É isso. E o filme é o mesmo. Então, poxa, por que ele muitas vezes não escuta e segue aquilo? Só que aquele que chega e já vende, geralmente ele não fez o que o cara falou. Caiu uma venda ali no colo dele, ou ele é muito bom de conversa, e aí ele quer fazer uma outra metodologia. Isso. E aí ele pula etapa. Ele é tão bom de pular etapa que ele pula a etapa da venda. A venda não acontece, ele pula essa etapa. Isso acontece lá dentro. Acontece. Às vezes começa um mês, 2 meses, seguindo toda a metodologia, e aí acontece de, nossa, o outro está vendendo e eu não estou vendendo, então tem alguma coisa errada comigo. Não. Na verdade, ele está naquele tempo de processo, né? Acontece hoje também que os leads são mais qualificados. Sim. Então, eu acredito que o tempo antes não é o mesmo de hoje e até mesmo para acontecer a venda. Hoje, com a comunicação que tem, vamos dizer que está mais fácil, de uma certa forma, está mais enxuto, está mais assertivo, né, para acontecer uma venda do que antes. De tempo, eu complementaria aqui, que eu acho que assim, a pessoa tem que se dar um mínimo de 6 meses para ela entender a profissão. Perfeito. Tá? Depois de um ano, ela tem condição de realmente ser um campeão de vendas, mas depois de um ano, ela sai do estar corretor para ser corretor. Tá? Mas 6 meses, ela tem que se programar para entender como é que funciona. Ter essa paciência. Ela vai vender antes de 6 meses? Sem dúvida. Claro. Mas talvez não vai ser. Mas não pode achar que já sabe tudo, né? Acho que o que vocês estão falando aqui é legal, dê o tempo, se esforce bastante, aprenda bastante. Pode acontecer a venda, celebre, curta seu dinheiro, porque vai chegar uma comissão, mas entenda que você ainda está numa jornada de aprendizagem. Perfeito. É isso que vocês estão dizendo. Sim. E aí a minha pergunta seguinte é, em que momento começa o deslumbramento? Porque nesse momento também é o maior risco que você está trazendo, né? Ele está nessa jornada, ele aprendeu e muitas vezes ele deslumbra.
Perfeito. E aí, possivelmente, ele começa já uma jornada de queda. De queda, sim. E aí, onde ele começa a derrocada, ele começa a rodar a imobiliária. Ele sai de uma, vai para outra, vai para uma construtora, tenta outra coisa, que é aí onde ele começa a se perder e acaba virando, pode virar Uber, pode virar, volta a empreender. Porque em outros ele segmentos, precisa né? pagar a conta, né? E a Então, conta chega, né? a conta de água, de luz tá ali, vira Uber, porque o Uber, o dinheiro é amanhã. Exatamente. Aí ele começa a não pegar visita, começa a selecionar o cliente, aí começa aquele loop. Tá vendo como é que a história é igual de todo mundo? Mas eu acho que o ponto legal que vocês estão trazendo, e para essa turma que pediu muito para entender, acho que a primeira dica que vocês estão trazendo aqui é: tenham paciência. Resiliência. Resiliência. Dedica muito, trabalha duro, que vai acontecer. Sim. Mas aí que tá o ponto. O que é o trabalhar duro? Sabe? Eu me preocupo mais de um corretor estar fazendo bons indicadores que não são venda do que venda. Perfeito. Ele faz o caminho. É isso. Só que esse que é o ponto. Ele acha que muitas vezes o trabalhar duro é chegar cedo lá no plantão de vendas ou na imobiliária e tal, ou tá disponível no WhatsApp e também finalizar o dia tarde. Gente, o que faz venda? É visita, é contato com o cliente. Quantas visitas você está fazendo? Pergunta. Talvez tenha imobiliária que você não tem um padrão do que você acha que é o corretor de sucesso aqui. Mostra quantos imóveis por mês. Quantos imóveis, pica, melhor. Mostra quantos imóveis por semana. Porque por mês fica longe. Aí que chega lá no dia 20, até você chegar, você não consegue mudar. Então, beleza, eu vou fazer minha programação para fazer o mesmo que o campeão de vendas está fazendo. Conversa ele, falando, como é que é seu dia a dia? O que você tem feito? E anota, e começa a fazer um mini planejamento da agenda. Estuda, né? Estuda o que está dando certo para o outro. Como que o outro está fazendo, como que ele está chegando lá, ou como ele já chegou. Perfeito. Né? Qual que é o processo? Chegar a querer só vender, eu quero lead qualificado, eu quero já fazer a venda, nem sempre funciona. Nem sempre funciona. Uma coisa que a gente tem muito no econômico, turma, é muito a geração de documento. Perfeito. Que você tem que ter a documentação. E aí, de vez em quando, até ele é desvirtuado, porque eu só quero documento, só quero documento, como eu sou medido por documento, e ele esquece do encantamento. Perfeito. E eu acho que é um pouco da mescla, né? O equilíbrio entre as duas coisas. Você falou muito bem agora. O corretor só vai vender se tiver visita. O trabalho duro não é estar presente. Então, a visita é um pouco do documento, mas também é o encantamento. Você só vai levar para a visita aquilo que você conseguiu trazer um conhecimento, falou sobre imóvel, explicou qual é a oportunidade. Então, conseguir equilibrar as duas etapas, acho que é o fundamental para o corretor no início, né? Eu acho que esse exemplo do documento seu é excelente, porque assim, beleza, você consegue o documento e fala, pensei melhor, não quero aquele apartamento. Você fala, meu Deus do céu, o cara mandou esse documento todo, eu fiquei todo aqui em cima, não adiantou nada. Primeiro você vende o imóvel, primeiro você conquista até para ele ter velocidade de entregar o documento. Perfeito. Mas não tem que partir direto para o documento, é tipo, cara, vamos lá, me conta um pouco sobre isso, mas esse apartamento é muito bom, isso vai ser muito bom, isso vai ser... Ele tem que ter aquele envolvimento, que é o encantamento que você trouxe, para pedir o documento. E se ele envolve bem, o documento chega até mais rápido. Né? Mais Então, completo, mais rápido. Saber ouvir, né? Saber a dor. O que a outra pessoa de fato precisa. Sim. Né? Quando você vai direto, não, eu preciso do documento, eu preciso fechar a venda, eu preciso dessa negociação, mas não sabe se de fato é aquilo que o cliente quer. Mas acho que o ponto, você está certíssima, Valquíria. O que eu vejo muito do corretor que fala mais é o corretor que está mais focado na venda, que está focado na jornada, que acho que é isso que você está falando. Quando o corretor entende que ele tem que conhecer o cliente, tem que conhecer as necessidades. Eu estava até conversando com uma turma ontem, eu digo, tem muito motorista de Uber, ou muito motorista, eu brincava até, que a gente usa muito van para deslocar em algumas visitas. Quase todo motorista de van tem um apartamento econômico. E por quê? Porque ele está sempre escutando, e muitas vezes ele já está começando até a vender apartamento. E a mesma coisa o motorista de Uber. O motorista de Uber, muitas vezes, ele já se torna um corretor. Se ele entende as perguntas certas a serem feitas, é uma grande oportunidade, porque você está lá no momento ímpar daquele cliente, sentado no banco do seu carro, você pode puxar qualquer papo que vai vir uma resposta. Perfeito, né? perfeito. Então, acho que é a mesma coisa, é tratar o cliente que está sentado na sua frente como quase se fosse um motorista do Uber. Começa a perguntar. Pergunte, entenda a vida, converse, mas saiba tirar as informações corretas. Essa dica é valiosíssima, porque assim, a partir do momento que o corretor, e é para a turma que está começando, né? Se a turma que está começando a entender que a venda ela é uma consequência do processo, a venda ela acontece. Se você fizer o processo direitinho, eu gosto de brincar que você dá azar e vende. Fala, vendi. Não precisa de sorte. Né? Entendeu, de sorte. Faz bem o processo que a venda vai acontecer naturalmente. Isso é muito legal.
Mas agora nós estamos numa era digital, gente. Sim. E aí acho que eu gosto de brincar que ela vem para ajudar, mas ela ajuda muito a melhorar a eficiência do corretor e não para fazer o trabalho do corretor. E muitas vezes a gente subverte essa lógica de, não, deixa a inteligência artificial para fazer meu trabalho, depois eu entro lá. Como é que vocês estão vendo essa lógica agora? Com que preocupação, com que oportunidade vocês observam essa nova tendência? A oportunidade é de ser mais assertivo. Eu acho que as coisas se tornam um pouco mais fáceis, mas também preocupa pelo fato de excluir a parte humanizada, né? Eu acho que vai migrando bastante, mas não é ruim. Não, de forma alguma. Não, não. Eu acho que é ótimo, é importante, mas é bastante preocupante. Porque aí você deixa de fazer o feijão com arroz básico. Porque não existe venda sem mostrar, não existe venda sem relacionamento. Antes do cliente querer comprar o imóvel, ele tem que comprar o corretor. Sim, compra você. Compra o corretor. E aí, talvez essas questões que realmente dificultam hoje, como, por exemplo, o cliente só quer falar por WhatsApp, não quer falar por telefone, essas coisas todas, a gente não pode simplesmente aceitar isso. A gente não pode esquecer da força do tom de voz, da força do entusiasmo pela voz. Sim. O escrito, já viu, por exemplo, relacionamento, namorado? Se você manda um ok, né? O homem é mais prático, ok. Vazio, né? Não, mas eu falei um ok com amor, né? Fala pra namorar, viste a cor, ok com amor, né? Mas aí se eu falo no telefone, eu falo assim, não, então ok. Isso ok. Agora é diferente. A linguagem escrita, ela tem um pouco desse problema de não conseguir passar o entusiasmo, que faz parte do dia a dia do profissional de vendas. Então, você tem que arrumar subterfúgios para você conseguir também passar isso. Por exemplo, eu vi esses dias mesmo uma pessoa do time fazendo um SDR e ela fez super legal. Que ela estava com um cliente, queria fazer para visita, ele não atendia. Ela foi gravou um vídeo. Gravou um vídeo. E o mais interessante, falou, não, mas falando o nome. Seu Thiago, tudo bem? Tô aqui, olha, tô falando aqui, tô vendo agora aqui, lançou uma nova tabela desse empreendimento e tal. Sabe o que foi o mais legal? Desperta a curiosidade. Voltou um vídeo. Voltou um vídeo. E melhor, em chamada de vídeo. Ele ligou em chamada de vídeo. Entendeu? Legal. Então, assim, você tem que trazer outros subterfúgios. Gente, é curioso a pessoa mandar, e aí você manda o vídeo e escreve embaixo assim, fiz esse, um dedinho assim pra cima, aquele do WhatsApp, né? Fiz esse vídeo pra você, seu Thiago. Tem que ver isso, né? Tem que ver isso, né? A curiosidade você gerou, né? E aí você vai quebrando, porque senão fica só assim, posso te ajudar em mais alguma coisa? E aí, deu uma olhadinha? Né? E aí, deu uma olhadinha? Pô. Eu tenho visto cada vez mais. Primeiro tem o script padrão, né? Aquele que você... Eu sou Admar, corretor da imobiliária X. E tá aqui, me manda isso. O que você quer? Manda uma lista de perguntas. Essa a gente já viu que de jeito nenhum você responde. Aí agora eu tenho visto muito áudio. Sim. Muito áudio, que já traz a entonação da voz. Perfeito. E outra, muito áudio curto. Perfeito. Que você não faz áudio de... Virou o que a gente tá fazendo. Você faz um podcast. Você não faz um podcast, você faz um áudio, até para o cara conseguir escutar. E agora você traz uma nova, né? Que é, vídeo. Eu faço vídeo. Cara, você já pensou? Pensa um corretor, tá? Gente, você não vai lá no empreendimento, muitas vezes, não vai lá no stand. O que você fica fazendo no stand, geralmente? Olhando pro teto. A maioria. Total. Tá? Aí o gestor fala, você tem que ligar para os clientes, você liga, e o cara não atende, manda WhatsApp, não responde. Gente, utiliza o seu tempo produtivo. Quantos clientes você pegou? Você tem lá uma lista de 15 clientes? Grava um vídeo para cada cliente falando o nome dele de 1 minuto. Oi, seu João, tudo bem? Tô aqui no stand, olha como é que tá bonito. Vou te dar um spoiler aqui da sala do decorado. Olha só, vira a câmera, papá. Seu João, tô te falando que isso aqui vai vender rápido. Vem aqui pra gente ver os quartos. Mas faz diferente. Agora você quer fazer o quê? Ficar só cobrando pro WhatsApp, ligando e o cara não atendendo. E outra, esse é o micro, que a gente está vivendo uma onda dos nano-influencers. Perfeito. Isso é ser nano-influencer. É você fazer um vídeo seu para aquela pessoa. Precisa de produção isso? Nada. É o seu celular. Pode balançar o celular, não tem problema. Não tem problema errar. Só não pode errar o nome do cliente. Por favor. Mas aí vem a preguiça. O cara fala, não, então eu vou fazer isso. Aí ele faz um vídeo padrão, envia o mesmo vídeo para todo mundo. Não. Não é personalizado. Lista de transmissão mesmo. Gente, não é assim. E o corretor tem tempo para fazer isso. Se ele tivesse o dia inteiro saindo com a agenda cheia de cliente,
Não tá, né? Não tá. É. Não tá. Não, tomara que esteja, senão aí esse tá vendendo. Olha isso, tá vendo? Mas não é o exemplo da grande maioria dos corretores, né? Exatamente. Principalmente do novato. Eu acho que a gente fala do novato busque alguma coisa porque tem muito corretor muito bom no mercado. E possivelmente, onde entra um corretor novo, se olhar para o lado, vai ter bons corretores para se inspirar do lado, correto? Sim. Se você fizer a mesma coisa que eles, joia, já é um bom passo. Mas se você fizer melhor que eles, você vai fazer alguma coisa diferente, né? Exato. Sabe aquele cara, aquele turco que corta a carne, põe salzinho assim, ó? Gente, é isso. Você tem que ter a sua marca registrada do seu temperinho. Mas no Diferencial, fundo, né? ele tem o ponto da carne. Ele segue igual qualquer outro bom restaurante. Ele só Visão colocou o diferente. tempero dele. Criou uma marca, criou uma estratégia, criou uma forma de fazer. É isso. Siga o padrão e ponha o seu tempero. Deixa eu voltar agora para o processo. Vocês falaram, a gente falou da entrada e dessa chegada. Como o processo ele é evoluído ao longo da jornada do corretor? Porque no início você é meio mecanizado. O corretor que chega novato, em teoria, ele deveria quase que ser mecanizado. Seu atendimento deveria ser muito padronizado até para você criar o seu processo. E aí você vai evoluindo, entendendo o que funciona, o que não funciona, mas partindo de um script muito bem estruturado, que uma construtora, que uma imobiliária treina, e aí você vai evoluindo. E aí ele chega no momento que ele já se sente confiante. Como é que ele evolui na experiência de vocês essa técnica? Ou vocês acham que é sempre igual, ou vocês acham que tem oportunidades que ele vai desenvolvendo? Sim. Eu acredito muito, até mesmo porque tem muitos cursos, né? Muitas formas de profissionalizar, de buscar, de inovar. Porque se ele ficar só naquela mesmice, vai chegar uma hora que vai se tornar aquele corretor vamos dizer assim, que não muda, né? Não tem nada de diferente, não faz nada de inovação. Então é importante que ele continue estudando, que ele continue buscando, fazendo novos cursos, né? Profissionalizando cada vez mais, porque senão fica parado no tempo. Para mim, o principal indicador de evolução do corretor seriam dois, tá? O primeiro deles, ele começar a identificar que ele vendeu para um cliente que tivesse na mão da maioria, ele não venderia. Do tipo, ele falou assim, cara, esse cliente aqui eu vendi porque eu segui uma coisa diferente. Se caísse, todo mundo ia descartar. Isso é um super indicador de evolução e de sucesso. Isso é bacana. E o segundo ponto, ele conseguir evoluir no relacionamento, sabe? Eu acho que o grande ponto de um corretor de sucesso de anos é porque ele quase já nem pega lead. Ele já tem uma carteira de relacionamento, mas aonde que ele conseguiu essa carteira? Com os mesmos clientes que ele atendeu. Né? E aí o corretor fica muitas vezes com preguiça de atender um cliente que está um pouco fora do perfil. Gente, é melhor você atender um cliente um pouco fora do perfil do que não atender nenhum. Isso aí. Sim. Porque muitas vezes não serve para ele, mas se ele já está olhando nessa região, ele já tem um vínculo nessa região, ele tem um irmão, um parente que pode comprar. Às vezes ele não compra, mas ele te indica outro. Sim. E eu acho que o corretor que evolui, ele faz isso muito bem. Uma história rápida de um corretor que trabalhou comigo, que eu falei, cara, esse cara é um gênio. Eu aprendi assim com ele. O que ele fazia? Acabava de assinar o contrato, de fazer a venda, né? Na época era muito presencial, mas hoje você pode fazer isso por vídeo. Sim. E é a hora do maior dor, né? Tipo, você compra uma televisão no shopping, depois você comprou aquela de 60 polegadas, você nem passa para olhar o preço da outra, né? Assim, será que eu comprei caro, né? Você anda até mais rapidinho no shopping, né? E a mesma coisa, aquela dor do cara que acabou de comprar um imóvel e fala, será que eu comprei bem? Será que eu fiz um bom negócio? Vem esse sentimento pós-compra, né? Tipo assim, uma possível frustração. E eu acho que é essa a hora de você atacar. Então ele ia com o cliente, na época era presencial, ele acabava de assinar e tal. Aí ele falou, não, eu vou te acompanhar o teu carro. Da mesma forma, acabou de assinar, faz um vídeo. Sim. Fala, tio João, deixa eu te falar um negócio. Antes eu não te falei não, porque você ia achar que era muitas vezes papo meu, mas esse apartamento estava super concorrido. Tinham 4 reservas, o senhor fez uma super compra, se caísse já tinha um tanto de corretor aqui, ó, de olho para reservar esse apartamento. Então o senhor fez uma super compra, senhor João. Então tô enchendo a boca aqui para você, papapá. Aí ele entrega para o corretor. Claro. O corretor entrega para o cliente uma super notícia que alivia essa dor dele, e aí ele vem e faz o que em seguida? Pede. Porque o melhor jeito de conseguir alguma coisa é pedir. Primeiro você dá, Aí ele depois você pede o quê? Indicação. Você fala, seu João, eu vivo de indicação. Tá aqui, ó. Toma os meus cartões, anota meu WhatsApp.
toda vez que você falar que você comprou um apartamento, me inclui na sua fala. Deixa o corretor da sua família, deixa o seu corretor dos seus amigos. Eu vivo disso. Esse é o meu trabalho. O mais importante não é vender para você, e sim vender para quem você me indicar. Confie em mim que vai dar certo. Acabou. Você entrega primeiro, depois você pede. Você entrega o valor e a dor que ele ia ter, né? Que é uma maravilha. É lógico que você vai ter. A gente não tem essa dor, gente. Não tem. Todo mundo tem. E gera uma insegurança. Pensando assim, não é o caso do alta renda, mas se você pega o econômico ou classe média, você está colocando grande parte do seu salário para o resto da sua vida. 30 anos de financiamento, ou até mais de vez em quando. Você bota ou empata seu comprometimento de renda a longo prazo tremendamente. Então, sim, gera uma insegurança posterior à venda. Perfeito. Ou à compra, no caso. Acho que você está dando uma dica bacana de como acabar com isso e principalmente dar o gancho do pedido. O gancho esse que você traz, que é a indicação, e acho que tem, recapitulando o que vocês trouxeram aqui, 2 grandes dicas aqui. A primeira essa é um pouco mais específica, né? Você vai sentir, esse cliente era difícil, me deu orgulho, é mais uma dica de orgulho. Pô, esse cara, se caísse, era um cliente difícil, ninguém ia fazer, e eu, por fazer diferente, consegui. Tá evoluindo, isso aí. Agora, a segunda, que eu acho que é o fator de sucesso, e eu conectaria ela a um terceiro ponto, que vocês não trouxeram, mas nesse momento você fala do seu orgulho de ser corretor. Legal. Não é verdade? Muito bom. Porque você conecta no ponto de... Deixa eu te falar, seu João. Meu prazer é ser corretor. Minha profissão é ser corretor. Porque enobrece a profissão. Porque muitas vezes a gente vê um pouco a depreciação da profissão do corretor, né? Sim. Eu acho que esse ponto, quando você bota a profissão lá em cima e o que faz de transformar a vida das pessoas, mostra que ele está conectado. E aí vem a indicação logo em seguida. Não tenho dúvida. É isso. E às vezes você começa meio que vestindo um personagem, que você é um corretor de sucesso. Faz parte. Sim. Que a coisa deu certo, né? E é isso. E quanto mais você fala isso, mais a coisa vai dando certo. Né? Passa na frente do prédio. A semana passada vendi um apartamento aqui. Você nem vendeu nenhum ainda, mas, gente, vai incorporando, veste um personagem. Entendeu? E aí as coisas vão acontecendo. Primeiro começa na sua atitude. Depois isso vira realidade. Quando vocês falam de atitude, aí, indo para um pouco do ponto lá que a gente conversou sobre trabalhar muito ou trabalhar certo, e a gente conecta muito com a quantidade da escravidão do lead. Sempre que a gente toca no trabalho do corretor, eu tento conectar com a escravidão do lead. Perfeito. Porque vocês são de uma época que eu ainda não estava no mercado imobiliário, que possivelmente viveram muito do pirata, do trabalho de rua, de buscar o lead na rua. O digital não era o que é hoje, forte. E hoje virou quase que uma obrigação da imobiliária ou da construtora entregar o lead pronto, redondinho para ele. Onde é que está essa diferença e o quanto ainda o trabalho de prospecção ativa do corretor faz diferença? Faz diferença? Faz toda a diferença. Na verdade, quando ele vai construindo uma carteira de cliente, eu acredito que 70% é indicação. E aí tem muitos corretores que ainda esperam só aquele lead assertivo. Então, o investimento ele se torna muito maior, né? Quando você trabalha bem um corretor, ele tem mais indicações, ele tem mais resultado, até mesmo na questão do lead. Né? Sem dúvida. A conversão de indicação é muito maior. Concordo super com o que a Valquíria trouxe aqui. Assim, gente, é maravilhoso. Você tem que trabalhar em cima disso. Mas eu discordo muito no ponto que os corretores, que o mercado fala, nessa questão de tipo, o lead quente, o lead pronto. Gente, não existe lead pronto. Esquece isso. Tem uma pessoa interessada em comprar e você tem que desenvolver. Você que vai deixá-lo pronto. Isso eu falo bastante para a turma, não existe a palavra lead, gente. Existe cliente. Isso aí. Quando entra lá, quando a pessoa diz, não, mas o lead não sou gente, não é que o lead tá ruim. É uma pessoa. É uma pessoa que quer comprar e está demonstrando interesse. Ou você vai atender ou não vai. Essa é a sua escolha. Né? É isso aí. E você tem que engajá-la. Esse que é o grande ponto, né? Eu brinco muito assim que, por exemplo, você vai fazer uma viagem, você programou lá para viagem, que você vai gastar lá R$8 mil, uma viagem bacana com a família e tal. Aí você chega lá, tem lá passeio com um golfinho. Você passa. Aí alguém deu a dica do restaurante, mas é mais caro, mas no final você gastou R$12 mil. Mas você terminou como? Feliz. Pra caramba! Não é isso? Mas por que aconteceu isso? Porque você foi engajado. Sim. Então, a maioria dos clientes, eles pensam em comprar, eles não têm uma necessidade de comprar. E você tem que engajá-lo.
engaja ele, mostra, envia vídeo, mostra muitas vezes um depoimento de um cliente, pega um cliente que comprou nesse prédio e eu falo, clientes, grava um vídeo para mim, que eu tô com alguns clientes aqui, fala por que você comprou. Sim. Pô, olha, tô te mandando um vídeo aqui do Paulo, que o Paulo comprou comigo lá no mesmo empreendimento, vai ser seu vizinho. Poxa, que legal. Mas precisa ser feito, né? Na verdade é isso, não é? Senão seria atendente, não corretor. A gente fala bastante que quando você começa a construir carteira, você tem relacionamento com seus clientes, correto? Sim. E o imóvel pronto, depois de um cliente caprichoso, fica bonito. Sim. Independente do que fica. Você conseguia, a gente falava muito de sair do decorado para sair pro como é que é? Decorado ou não é nem mobiliário, eu vou lembrar a palavra, mas é o que já é da vida das pessoas. Sim. A Você sai da expectativa é realidade. Se você mostra o decorado, ele é muito bonito. Agora deixa eu te mostrar como fica o habitado, desculpa. Isso. O decorado e o habitado. Quando você consegue encantar, conectar com alguns clientes que você pode, deixa eu filmar no seu apartamento, deixa eu mostrar como é de verdade esse imóvel habitado. Fica muito mais verdadeiro e fica muito mais engajador, não é verdade? Perfeito. E aí essa carteira gera isso, né? Perfeito. Agora deixa eu virar para um outro lado. A gente falou muito de lead, falou muito de início difícil e trabalhoso. E eu queria trazer uma terceira etapa aqui, que é crédito. E não é só no econômico, porque muitas vezes o corretor ele é muito bom de conversa, mas esquece que a parte de financeira do negócio é fundamental. Sim. Vocês concordam com isso? Onde é que vem a formação e quanto ele tem que se dedicar também nesse início de carreira a entender o fund ou o crédito imobiliário? Legal. Eu acho que o econômico ele é mais dependente disso, Sim. muitas vezes, do que os outros, mas ainda assim eu acredito que para imóvel o dinheiro aparece, viu, gente? Ninguém chega lá e fala Todo que... mundo precisa de Porque um pai empresta, uma tia empresta, muitas vezes não aprova tudo, mas aparece muitas vezes uma outra possibilidade. Sim. E a gente está vivendo num mundo também que as pessoas conseguem fazer uma renda extra. Se ele tem um carro, ele faz um Uber e começa a pagar parcela. A parcela tá apertada. Pô, faz um Uber, cara. Acha a solução. Principalmente o econômico, é mais fácil do cara levantar muitas vezes um dinheiro, fazendo um freelance e tudo. Agora, ele ter um conhecimento básico para orientar, ele é importantíssimo. Sim. Ele não tem que ser o rei da 12C, da HP 12C, mas ele tem que saber o que é o juros, o que é sistema de amortização constante, ele tem que entender que a parcela começa mais alta, depois abaixa, né? Ele tem que entender que é uma price, entender o que é um crédito associativo, né? Quanto está a taxa do SBPE, como é que é o financiamento em cada banco. E principalmente hoje, né? Quando a gente fala do econômico, gente, ele tem que estar muito fortalecido para mostrar para o cliente que a Selic agora, mudou agora, né? 14,75. 14,75 é um super juro subsidiado. Poxa, para quem está comprando um econômico, gente, é um golaço. E que até é classe média, se a gente olhar o faixa 4, que vai até 500 mil imóvel, você está comprando uma renda de 12 mil, está comprando com taxa de 10. Gente, é lindo, né? É muito simples. Imóvel muito melhor, né? Hoje, 500 mil, imóvel muito melhor do que era de 200, 300, consegue coisas melhores. Muito bacana, né? Então, eu acho que o ponto é o que vocês estão dizendo é entender, ficar alheio do que está acontecendo no mundo financeiro. Você não precisa ser um expert, é isso que vocês estão dizendo. Não. Mas ficar alheio ao que está acontecendo de juros, de taxa imobiliária, é quase que um tiro no pé, né? E eu tô para te falar, não sei se vocês concordam comigo, que esse que se considera o expert, que é o professorzão, que quer dar aula, não dá. Dança. Exatamente isso, porque não consegue encantar, né? Se você sabe muito, passe pouco, porque também não adianta você querer dar aula pro cara, porque a realidade dele muitas vezes é outra. Foca no empreendimento e entregue só o básico, né? Sim. Eu falo menos é mais. Cliente, né? Ele entenda a realidade dele e fala, peraí, isso aqui dá para ele? Não dá? Agora é 500 mil, opa, eu consigo vender um imóvel melhor, um valor melhor. Ótimo. Então, tenho mais possibilidades em vender agora do que antes. É isso. E revise a sua carteira. Acho que esse é muito legal, né? E esse é o ponto. Como é que era a gestão de carteira? Ou como é a gestão de carteira? Como é que vocês estão vendo essa evolução? De quanto em quanto ele busca de novo? Ele está sempre ativando? Como é que ele segmenta a sua carteira? Vocês têm alguma dica para essa turma? Porque eu vejo muita gente bota uma planilha de Excel e vai embora, que já é um belo início. Excepcional início. Só que organize, né? Eu falei com ele semana passada, falei sobre o quê? Ele está interessado em que região? Vou mandar outro produto de outra região. Como é que você
vai organizando isso, né? Essa é uma dificuldade do corretor, né, gente? Sim. Porque acho que corretor e CRM geralmente não formam par, Isso. né? Mas o CRM está aí para ser usado, né? Sim. Agora, ele de fato tem que buscar ter o mínimo de organização. Em tudo na vida que a gente faz, na nossa vida pessoal ou particular ou profissional, gente, tem coisa que a gente organização. tem coisa que a gente não gosta de fazer, Sim. mas tem coisa que você precisa fazer. Essa é uma coisa que o corretor não gosta de fazer e ele precisa de fazer. Então, se ele entender isso, eu vou ter essa dor aqui, eu não gosto de fazer, mas é necessário, meu amigo. Tenha uma organização. Ali vai sair resultado, né? E mais, saiba dar cartão vermelho para o cliente. Sim. Esse cliente eu vou dar perdido, porque ele fica, às vezes, com um funil infinito. Pois é. Nunca dá perdido e cliente não. Aí não tem organização que exista. Não existe CRM se você não dá perdido no cliente. Você tem que saber falar, esse cliente não vai comprar, obrigado. Entendeu? Depois você faz uma transição, usa um recurso da própria imobiliária ou construtora para ele ser reativado, porque você tem que ter um funil ativo. Não adianta você ter um funil inativo com 1.000 clientes. Não faço. Você não está trabalhando nada. Que o nosso maior ativo na vida é o tempo, né? Perfeito. E esse não volta atrás. Agora, dedique o tempo certo para as pessoas que você precisa e saiba quem são os ladrões de tempo. Quem são aqueles caras que estão roubando o seu tempo, a sua atenção, sem necessariamente trazer um retorno para você. Perfeito. Então, organize a sua carteira dessa forma também. Tem gente aqui que eu posso investir e ter que investir muito mais tempo. Tem gente aqui que eu já vi que não. Dá o seu cartão vermelho, tira um pouquinho. Não precisa necessariamente desapegar dele. Mas volta de vez em quando, dá retorno. Mas dedique o tempo certo para as pessoas certas, né? Perfeito, mas tem que tomar cuidado também para não querer ter só uma parcelinha que é o certo. Que é esse que é o ponto, porque às vezes ele também erra isso. Ele fala, não, só quero o cliente que cai aqui na minha cabeça que está desesperado para comprar. Você não vai fazer nada. Aí o gestor tem que ter muito cuidado, né? Para não jogar o cliente fora. Porque às vezes o corretor está jogando o cliente fora. Perfeito. E eu queria fazer minha última ponta aqui, a gente já está quase chegando no final. Como é que é o papel do líder para ajudar esse corretor? Vocês trabalham bastante com gestores, com gerentes. Como é que é o papel do líder dentro de uma imobiliária, dentro de uma construtora, nesse apoio desse novato? Qual é a expectativa, qual é a postura, qual é o comportamento para o líder ajudar ou até o que o corretor pode esperar desse líder? Eu acho que o principal para quem está... Vou falar de quem está chegando, tá? É adiantar o cenário. Verdade, né? E prepara ele para o que vem, gente. Entendeu? A gente já sabe o que vai acontecer com esse corretor. Sim. Já adianta para ele falar, vai acontecer isso. Mesmo que não vai acontecer, já deixa ele preparado. Sim. É do tipo, você vai pegar um trânsito danado, vai daqui para o Rio de Janeiro passar o fim de semana. Fala, cara, eu peguei a estrada tá ruim, tá com trânsito, tá com buraco, vai com cuidado. Aí seu pneu fura. Você fala assim, é bem que me avisou. Agora, se ninguém te fala nada, fura o pneu, já começou errado a viagem, já fica nervoso. Já não vai dar certo. Prepara. Fala, olha, a jornada é difícil, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você tem que ter paciência. Conta para ele como foi o caso, como foi difícil o início. Então, acho que o gestor, principalmente para o novato, ele tem que ter muita atenção, porque é dolorido ser corretor, né? O início. Depois dá certo, depois a gente tem vários casos de sucesso. É muito bom quando dá certo, é muito bom. Mas explicar o processo, né? Ter esse cuidado com as pessoas. Eu falo que o papel do gestor é esse. Ter o cuidado com a pessoa, porque às vezes ele vai se tornar um grande corretor. Sim. Para não desistir, né? Antes do tempo. Exato. Acho que esse é o ponto. E aí o líder consegue apoiar, né? Sabendo que a jornada é difícil, mesmo assim o corretor decidiu, ou esse futuro corretor decidiu entrar, ele já sabe que para chegar lá no final vai ter essa jornada dura, mas que tem um sócio do lado que é esse líder, né? Perfeito. E o resultado só acontece para os dois de uma forma, vendendo. Tendo resultado para os dois, todo mundo está na mesma toada, está todo mundo remando para o mesmo lado. Que legal. Gente, que papo bacana. Passamos aqui quase 40 minutos batendo certo. Foi fluido. Mas, como sempre aqui de praxe, eu queria uma mensagem de vocês para essa turma toda aí, de fechamento, para estimular a vida desses corretores, que não é fácil, como o Edmar disse, mas que é muito gratificante no final, né? Eu digo que é ter ética, né? Resiliência e muita sabedoria. É ter fé, né? Fé, continue. Porque dá certo, né, Edmar? Dá certo. É muito bom. Gente, eu acho que observe, o seu conjunto de profissional, para quem está entrando no mercado, vai ser um pouquinho de cada um dos profissionais que estão na sua volta. Sim. E aí você vai começar a entender
o que serve e o que não serve para você. Sim. Você vai pôr aquele seu tempero final, aquela folhinha assim, sabe aquela folhinha de salsinha em cima do prato assim? Quando você vai num restaurante, o cara coloca uma folhinha e fala assim, poxa, que legal, dá um aconchego. Chama capricho. Então, Cuidado. isso é o capricho, né? Você vai colocar o seu capricho, mas se você fizer um arroz e feijão bem feito, fazer a coisa bonitinha, eu gosto muito do exemplo do feijão, porque o feijão é igual para todo mundo. Só que às vezes você come um feijão ruim pra danar, com um monte de terra, que feijão ruim danado. Às vezes você come um feijão também e você fala assim, gente, que feijão maravilhoso. Então é isso. Tá temperado. Você vai pôr o seu tempero e todos os feijões são diferentes. Você come em cada lugar, cada um tem um gosto, não é assim? Um melhor do que o outro. Mas assim, faça bem feito esse feijão. Não queira sofisticar demais, não. Né? O maior grau de sofisticação é a simplicidade. Faça isso simples, faça isso bem feito com consistência, observe o seu colega em volta e veja o que você vai incorporar para você. Paciência e dedicação. A coisa acontece. Muito bom. Tá feito, pessoal. 2 feras, dicas espetaculares. Muito obrigado, gente. Vocês brilharam. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co. e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon. Assine no Apple Podcast e inscreva no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.